Precioso. E realmente a nossa casa, né? A gente tem tantos irmãos aqui que a gente já convive há tanto tempo e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Queria pedir à mídia para colocar os slides. E por isso eu quero cumprimentá-los com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Não, aqueles dois slides, um que tem os livros. Esse daí daqui a pouquinho. O outro. Primeiro, bom, isso, vou falar do nosso ministério. Bem, gente, muita gente já conhece os nossos livros aqui, né? O pastor Jackson já trouxe de outra vez. E nós temos esses dois livros, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Quando eu comecei a escrever esse livro, alguns anos atrás, foi escutando pessoas no consultório, na escuta clínica, porque cada vez que uma pessoa me procurava por uma dor, um adoecimento, uma demanda, uma depressão, um transtorno psíquico, uma dor na alma, ou até mesmo uma busca de um conhecimento, ou até mesmo para lidar com a perda, o luto, todas essas questões que tomam o ser humano, todas as vezes que nós íamos percorrer o caminho da dor, o lugar que se chegava era sempre o mesmo: família. Família, que todos nós conhecemos, que todos nós nascemos numa família. Então eu comecei a pensar, Senhor, o que família é? O Senhor criou a família para ser um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento do ser humano, de nutrição, de amor, de crenças e valores, de formação para a vida, de construção da identidade e também apontando o destino. Por que a família se transformou num campo de batalha? Onde as feridas mais dolorosas acontecem, onde as dores que mais afetam a nossa estrutura de vida acontecem. Por quê? Então, escutando aquelas histórias, eu comecei a buscar na palavra de Deus, porque eu tinha escrito sobre esse tema para uma tese de doutorado, e eu tirei todo aquele excesso de fundamentação teórica, porque eu acho a ciência fantástica, fundamental. Pessoas muito inteligentes, pesquisadores, se debruçaram para estudar sobre as questões da alma. Mas a ciência tem um limite. E nós temos um Deus que é ilimitado. O Senhor do impossível, que sabe exatamente onde estão aqueles pontos imperceptíveis de dor, que mais afetam a nossa estrutura. Ele nos conhece. Então, por isso, eu escrevi esse livro, que não é um livro que tem passos para uma família feliz. A gente tem excelentes livros no mercado, né? Muitos livros bons. Mas é um livro que nos confronta, porque eu trabalho a estrutura psíquica da família. O que acontece numa família? Na construção da identidade, na construção da feminilidade, no desafio da maternidade, nas funções familiares, também nas disfunções. Por que as funções familiares caminham tanto para disfunções, principalmente nesse mundo tão difícil que nós vivemos, onde sabemos que todo o arsenal do inferno está direcionado para destruir famílias, porque o inimigo sabe o que é família para Deus. Ele sabe que família é a representação do reino de Deus aqui na terra. Ele sabe que família é um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios do reino de Deus. Ele sabe disso. Por isso ele quer destruir famílias. E não tem feito mais um trabalho sutil. É muito ostensivo, está aí todos os dias. E aí nós também podemos nos questionar, como o salmista, no Salmo 11, quando ele diz: quando os fundamentos são abalados, que poderá fazer o justo? Eu creio que Tiago responde essa questão do salmista, quando ele diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é tempo de orar e agir.
Não podemos ficar de braços cruzados diante de todos os desafios que temos e da responsabilidade que temos da construção desses princípios para a próxima geração. Nossos filhos, nossos netos, eles levarão a palavra e a formação que nós dermos hoje dentro das nossas casas. Então, precisamos entender que família aponta para a volta de Jesus. Eu creio mesmo que o avivamento que antecederá a volta de Jesus começará na família. E mais um detalhe ainda que eu penso, e pela mulher. Por quê? Porque a mulher dá o tom dentro de casa. É ela que traz a atmosfera dos céus para a nossa casa. A mulher, nós mulheres temos como ajudadora esse papel crucial de trazermos a presença de Deus para a nossa casa. Porque quando uma mulher começa a influenciar o seu lar, toda a família é avivada. Eu fico pensando sempre na família de Noé, né? Na senhora Noé. Eu acho ela fantástica, porque eu imagino que aqueles meninos chegando lá da rua, né? Daquela rua que tinha tanta gente boazinha. Mãe, papai está lá construindo uma arca. Deve estar maluco, né? E ela olhando seriamente para eles. Meninos, se seu pai está construindo uma arca e ele disse que foi Deus que mandou, pode acreditar, porque seu pai é um homem de Deus. Se ela tivesse dito, não liga não, tá mesmo, malucou de vez. Eu acho que ficou muito velho. Duvido que aqueles meninos entrariam na arca. Mas eles entraram porque eles tinham ali uma mãe que deu credibilidade à voz do seu marido. E ali ela teve o discernimento necessário para apoiar. E todos os seus filhos, toda a sua família foi salva. Por isso que eu creio nesse avivamento que a mulher de oração vai promover dentro da sua casa. E é aí que nós começamos, né? E o segundo livro é esse aqui que eu terminei na pandemia, que muita gente aqui tem. Enigmas da Alma. Uma decifração à luz da palavra de Deus. Esse é um livro também muito querido meu, por quê? Porque eu comecei a escrever há muitos anos. E depois, quando chegou na pandemia, eu falei, não, agora eu tenho que terminar esse livro, porque agora não tem nem desculpa, porque eu não tenho tempo, né? Então, eu comecei a escrever. Aí, quando chegou na conclusão, eu paralisei, não conseguia concluir. Falei, mas meu Deus, por quê? Eu sentava, pensava, e não vinha aqui. Aí veio uma frase na minha cabeça, falei, não se vai ao destino sem retornar à origem. Então, eu preciso ir à origem dos meus enigmas, porque eu tinha escrito sobre os enigmas de Davi. É muito fácil escrever sobre os enigmas de Davi. Não é porque aquele homem, no ano que os reis iam à guerra, levantou-se Davi à tarde do seu leito. Quer dizer, ele nem foi à guerra, ainda foi dormir de dia. E quando acordou à tarde, aí a gente já conhece a história. Então, eu escrevi sobre os maiores desafios de Davi, os enigmas da alma dele, o que aconteceu lá na sua alma que o levou a tomar decisões tão difíceis para a vida dele, ele, um homem segundo o coração de Deus. Então, escrevendo sobre isso, aí eu vim e comecei a escrever sobre os meus enigmas, como foi que Deus tratou a minha alma, como que Ele me curou. Depois eu trabalho com os heróis da fé, mostrando aqueles homens que tinham uma missão e uma razão para viver, que os faziam lutar, mesmo diante do risco de morte. Eles enfrentaram qualquer coisa, porque eles tinham uma causa. E quem tem uma causa para viver, enfrenta qualquer desafio. E é isso que a gente precisa ver. Quando o pastor estava aqui anunciando o novo templo, eu falei, quem tem uma causa, enfrenta qualquer desafio. Por quê? Porque a confiança, a fé em Deus, a certeza de que Ele fará tudo como prometeu, e é isso aí que nós precisamos entender. Eu também falo sobre a construção da família, né? A construção dos enigmas que começam na família. Tem um capítulo que eu falo sobre quando a infertilidade começa na alma. Porque nós vivemos um tempo também que muitas mulheres, muitos casais não conseguem fundar uma descendência, mesmo não tendo nenhum emperramento físico, biológico, fisiológico, para impedir. É claro que às vezes tem lá uma endometriose, alguma outra coisa que é passiva de tratamento, mas mesmo assim eu recebi inúmeros pacientes que já tinham passado por todos esses processos, até mesmo fertilização, terceira, quarta fertilização, e não conseguia engravidar. Por quê?
Porque o processo estava na alma. Alma curada, alma liberta, geração fundada. Então é isso que nós precisamos entender. Falo também um pouquinho sobre aquele sentimento que vem no final da tarde, na viração do dia, quando muitos chegam do trabalho e tem aquela sensação, aquela expectativa ruim. Que sentimento é esse? Alguns dizem é tristeza, outros é melancolia, saudade, de quem? De quem? É uma certa nostalgia. E no português a palavra nostalgia vem do grego nostos, que é lar, e algos, que é dor. A dor da perda do lar. Então é um sentimento difícil de nomear, porque na verdade eu penso que todos nós trazemos na nossa alma, no nosso DNA, a marca da viração do dia, quando perdemos aquele momento da humanidade, aquela falta estrutural que ficou marcada no ser humano. Todos nós, eu sempre brinco, todos nós vivemos em busca de um jardim. Isaías profetiza sobre esse jardim. E serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Então ele profetiza e ele fala que viria um momento que esse jardim viria para dentro da nossa alma. E Jesus chega aqui, ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então ele traz essa água que refrigera e deixa aqui a presença do Espírito Santo de Deus em nós, que faz com que esse movimento de jardim entre na nossa alma. E pela presença do Espírito Santo, nós temos esse refúgio, nós temos esse lugar que refrigera a nossa alma. Mas a boa notícia é que o jardim que foi interditado será reencontrado, e está em Apocalipse quando diz: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Então isso é maravilhoso a gente saber. Eu trato todos esses assuntos aqui, enigmas da alma, uma decifração à luz da palavra de Deus. Porque pela ciência você vai, aqui tem também, mas você vai encontrar inúmeros livros. Agora, pela palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia tem as respostas para tudo que nós precisamos na nossa vida. Ao final, estarei lá para fazer a dedicatória em quem levar, né? Bem, gente, a outra slide é a nossa família, né? Está ali a nossa família, nossos filhos. Nós estamos fazendo esse ano 50 anos de casado. Daqui 2 meses nós vamos fazer 50 anos de casado, né? Então, para quem já me conhece a gente, sabe que eu casei com um poeta, né? Celso é um poeta, escreve canções de amor, porque na verdade para nós, ele tem os CDs nas plataformas digitais, tem o Fé e Razão, Celebrando a Vida, canções de adoração e louvor, mas tem um CD que é muito especial para nós, que é Românticas Cristãs. Por quê? Porque família precisa de amor. Não é? Sem amor, família é apenas um ajuntamento de pessoas na mesma casa, mas a casa não é lar. Lá, aquele lugar onde a gente se aquece do frio. Não do frio da atmosfera, porque esse tem agasalho. Mas quantos têm o frio na alma e precisam do amor para aquecer? Porque o amor é o oxigênio que vitaliza a família. Então, Celso escreve e canta sobre o amor, né? É claro que eu sempre digo que eu sou a musa inspiradora dele, né? Mas, vem cá, Celso, ele vai louvar o Senhor nessa noite com uma canção chamada A Excelência do Amor. Que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração, amém? Amém. É muito bom estar com vocês, porque nós estamos com os filhos de Deus, literalmente. E a alegria do meu coração é encontrar um amigão nosso ali, né? Eu nem sabia que eu era amigo dele, mas eu me declarei. É Tiete, né? Então, gente, essa canção foi um dia que eu estava sentado, pensando, para completar esse trabalho. E, de repente, eu comecei a pensar algumas coisas a mais e Deus tocou no meu coração para falar sobre essa canção.
A excelência do amor. Quando existe amor, haverá perdão. É verdade. Se existe o perdão, haverá a paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará. Mas a linda melodia. Quando existe amor, haverá perdão. Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará na mais linda melodia que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nova canção que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz. Aleluia! Deus é amor. E quanto mais nós nos aproximamos dele através das nossas orações, mais o nosso coração se enche de amor. Quando existe amor, haverá perdão. Vamos? Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria e tudo se transformará na mais linda melodia que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz. Aleluia! Deus é amor. Por isso que tem essa alegria. Aleluia. Que reina o coração daquele que acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou ler alguns versículos iniciais aqui na Bíblia King James atualizada, que diz o seguinte: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhe respondeu: Quais?
E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores dentre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Esse é um texto bem conhecido nosso, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Todos nós já lemos esse texto bíblico, já ouvimos inúmeras mensagens sobre ele, mas ele é muito rico e nos enche de alegria e de esperança, e eu creio que tem algo para nós aqui da parte de Deus nesta noite, né? Os últimos capítulos de Lucas narram os momentos finais do ministério de Jesus. O capítulo 24... ele inicia narrando a ida das mulheres ao sepulcro e a notícia da ressurreição. A visão dos anjos e a declaração lá no versículo 4 e 5, quando o anjo falou: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E aí vem a palavra para ativar a memória delas. No versículo 6... quando nós olhamos, ele não está aqui e ressuscitou. E aí no 7, é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Como nossa memória pode nos sabotar e esquecermos momentos e palavras tão importantes para a nossa vida. Na verdade, receber uma informação e não guardar, e não valorizar, e não priorizar, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde tantas mentes estão distraídas, dispersas, e não transformam a informação em conhecimento, é muito comum. Porque informação, como a nossa própria palavra diz, o vocábulo no português, informação informa a ação, mas não é conhecimento. Conhecimento é preciso que a informação seja implantada e se reverta em atitudes e comportamentos. E escolhas. Só aí nós realmente temos um conhecimento. Elas tinham, e os discípulos também, tudo o que os profetas tinham falado. Eram profecias que já estavam escritas, que já estavam proferidas. Entretanto, diz o versículo 11, que quando as mulheres chegam lá para contar isso para os discípulos, eles não acreditaram nelas. E as palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Ora, gente, eles tinham a informação, eles tinham as profecias, e as mulheres vêm trazendo exatamente uma informação que estava ali em conexão com todas as profecias, e eles acharam que elas estavam falando alguma coisa que era um delírio. Não acreditaram nelas, nem as palavras delas ativaram a memória daqueles homens naquele momento. Aí eu nem vou falar nada, né, gente? Não. Você já ouviu isso, mulher? Quando você fala algo e a pessoa, o seu marido, diz que você está delirando, que não acredita também em você, não foi diferente aqui. Eles não acreditaram naquelas mulheres. Somente o impulsivo, o Pedro,
teve reação naquele momento para checar a informação e nós sabemos o porquê. Pedro saiu, rapidinho. Não foi por acaso que Marcos registrou isso no capítulo 16, do versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita. Aliás, coisa boa sempre à direita. E ficaram muito assustados. Agora, ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Por que a distinção a Pedro, gente? Pedro naquele cenário, daquela fogueira, ali naquele pátio. Depois do julgamento, Jesus passa e o olhar de Pedro foi capturado pelo olhar de Jesus. Exatamente naquele momento que ele tinha negado. A dor da alma de Pedro quando saiu dali era uma dor de quem sabia o que tinha feito. A dor da negação foi profundo na alma de Pedro, de tal forma que ele sai dali e pensa que tinha que desistir de tudo. E ele vai pescar. E quando ele está lá pescando, ele vê uma fogueirinha na praia. Jesus pega um elemento da cena da negação e traz para a cena da afirmação, para a cura de Pedro. Um elemento que levou a mente de Pedro àquela outra fogueira quando ele negou. E quando ele sai da água tem uma fogueira. E ali nós conhecemos essa história que João registra também, onde Pedro é curado pelo amor. Porque somente o amor cura. Somente o amor restaura. E o Senhor recriou o cenário para a cura da alma de Pedro. Porque naquele momento, Pedro precisava de um olhar mais além. 3 vezes ele nega, 3 vezes ele afirma o amor. E naquele momento, aquele amor entra dentro do seu coração. E a sua alma é restaurada. Mas eu trouxe esse início do capítulo 24 para situar esse texto que eu quero refletir com os irmãos. Onde 2 discípulos que ouviram as mulheres saíram de Jerusalém e foram para Emaús, que ficava a 11 quilômetros fora da rota devida, fora do lugar do cumprimento profético que era Jerusalém. E eles iam conversando sobre todos os fatos que haviam ocorrido, e enquanto trocavam ideias e discutiam, diz o texto, já perceberam, queridos, como nós ficamos imersos em nossas próprias ideias tantas vezes? Tantas discussões vazias que muitas vezes temos, ideias próprias que não agregam nenhum valor para a nossa vida e deixamos de perceber o que acontece à nossa volta. Isso muitas vezes é na família, onde nós não percebemos o que está acontecendo à nossa volta. Porque estamos tão absortos, tão ali internalizados nos nossos próprios pensamentos, que não percebemos o que está acontecendo à nossa volta. E Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles, mas o texto diz que eles foram impedidos de reconhecê-los. Por quê? O que dificultou o reconhecimento naquele momento? Que sentimentos haviam na alma daqueles 2 discípulos que caminharam com Jesus tantas vezes, que ouviram tantas vezes a voz de Jesus? E o versículo seguinte responde a essa questão, versículo 17. Jesus lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. E um deles relata os fatos que Jesus já conhecia tão bem. E eles começam ali a contar tudo para Jesus. E Jesus deixou que eles contassem. E quando o conhecimento e a percepção falham, você fala muitas vezes coisas desnecessárias que somente denunciam o estado da alma. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos naquele momento. O estado que eles estavam, de não perceber quem estava ao lado. E eles começam a narrar todos aqueles fatos, só demonstravam o que estava acontecendo na alma deles.
aqueles que não assimilaram o conhecimento profético, agora perguntam para Jesus: és o único que ignora os acontecimentos? Quem eram os ignorantes no caminho de Emaús? E Jesus perguntou: quais acontecimentos? Jesus deu voz a eles, deixou que eles falassem todas aquelas coisas ali que Jesus já conhecia tão bem. Por que Jesus deu voz a ele? Queridos, nós somos seres da linguagem. A palavra nos habita. E precisamos falar. E precisamos trazer para fora o que acontece na nossa alma. E Jesus deixou que eles falassem. Aliás, aquele era um processo necessário naquele momento. Quem sabe falando, eles poderiam se escutar. Era para Jesus que eles estavam falando. Jesus precisava saber daquelas informações, mas Jesus deu voz a eles, para que eles próprios se escutassem. E eles relatam para Jesus o que havia acontecido. E o mais interessante é quando eles afirmam no versículo 21, hoje já é o terceiro dia. Opa, alô, terceiro dia. Não faz nos lembrar alguma coisa? Não dá para pensar o que as profecias diziam sobre o terceiro dia. Nem essa expressão ativou a memória deles. A mente deles continuava no primeiro dia. Na sexta da dor, da perda, da angústia. A mente deles paralisou no primeiro dia, na sexta-feira. Na sexta-feira que foi um momento crucial, porque também na sexta-feira o inferno fez festa quando Jesus disse está consumado. Mas era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali. Porque quando o domingo raiou, Jesus foi lá, tirou da mão de Satanás, disse: ó inferno, ó morte, onde está a tua vitória? Tirou a chave da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está teu aguilhão? Jesus ressuscitou, Jesus venceu e nós somos vencedores. Aleluia! Onde está a sua mente? Onde está fixada a sua mente? Nas dores do passado? Nas dificuldades vividas? Nos problemas enfrentados, nas decepções sofridas. Apesar da notícia que as mulheres haviam dado, esses dois faziam parte do grupo que não acreditou na notícia delas. Eles estavam mergulhados na dor, da perda e na tristeza. O que aconteceu com a mente deles, com os sentimentos e com as ações desses dois homens que caminhavam com Jesus? Pensamentos e sentimentos podem obstruir nossa percepção. Porque o que eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu ajo. Isso é alma. Esse é o processo da alma. Se a minha mente é tomada por lembranças dolorosas, se meus pensamentos ficam lá pensando e refletindo sobre aquilo que doeu tanto, as minhas emoções, elas serão compatíveis com os meus pensamentos. Então, se eu penso em coisas dolorosas e difíceis, em perda, a tristeza vai tomar o meu coração. As emoções tóxicas vêm e adoecem a nossa alma. E as nossas ações serão compatíveis com aquilo que nós estamos sentindo. Tudo começa na mente. Ganha significado quando desce ao coração, gera as emoções e impulsiona as ações. A mente deles estava fixada nos fatos acontecidos e em todos os detalhes da morte. Já viram quantas vezes nós nos agarramos a detalhes de momentos dolorosos? Ficamos lá agarrados, só falando aqueles detalhes, e era sobre isso que eles vinham conversando. A tristeza e a desesperança dominavam o coração deles. Eles estavam mergulhados na dor, assim como muitas pessoas ainda estão mergulhadas na dor hoje. Nós passamos 2 anos de pandemia que perdemos tantas pessoas queridas. Quantos não viram parentes, amigos morrerem? E quantos, principalmente durante a pandemia, eram mortes sem velório, sem elaborar luto, sem despedidas. Tantas pessoas partiram.
E naquele momento, quando eles estavam ali fixados na dor, isso também denuncia o estado de muitas pessoas que ainda caminham com um velório na alma. Que ainda caminham pela vida fixados e agarrados àquelas memórias tristes do passado, as perdas do passado. O cenário mudou, as pessoas mudaram e não existe mais aquela dor real. E, no entanto, as pessoas continuam se ancorando naquelas dores do passado. Você pode ficar fixado em todas as dores e dificuldades que você tem vivenciado nesses últimos anos. Ou você pode agradecer a Deus por cada momento de vida que Ele te dá. É uma escolha que fazemos. Ficar chorando e vitimizados o tempo inteiro pelos sofrimentos. Ou olharmos para a nossa vida hoje e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Logo, as ações foram direcionadas para além do propósito daqueles 2 discípulos. Em vez de ficarem em Jerusalém para ir ao sepulcro com os apóstolos e validar o que as mulheres falaram, eles tomaram o rumo contrário. A rota que os distanciavam do propósito, e eles foram para Emaús. Alguns pontos sobre a dor que eu queria refletir nessa noite. Primeiro, a dor pode nos aprisionar no cenário, no contexto da adversidade, do sofrimento, e a mente ficar paralisada nas perdas, repassando os detalhes. A mente fica ali naquele processo de lembrar de cada detalhe. Mágoa, ressentimento, amargura, são os sentimentos que vão tomar o coração enquanto a nossa mente está nesses detalhes da perda. Raiva, ansiedade, turbulência na alma, tentando se proteger hoje da dor que já conhece de ontem. E vivendo hoje uma ansiedade com medo de sofrer novamente aquelas dores já vivenciadas. Quantas pessoas estão assim? Porque a mágoa, a raiva e a ansiedade são emoções que ficam fixadas de acordo com a dor em cada tempo da vida. Quando a dor acontece, ela acontece aqui e agora. Então me magoa, me machuca, alguém me machuca. E eu fico naquele momento ali com aquela dor que é uma mágoa. Mas naquele momento de dor, geralmente a mente também cria algumas sentenças. E quando a gente sofre, a gente cria sentenças defensivas. Ninguém mais vai me machucar. Ninguém mais vai me humilhar. Ninguém mais vai me fazer sofrer. Eu não vou deixar. E para não permitir mais o sofrimento, a pessoa entra num comportamento defensivo. E vocês conhecem aquele ditado que a melhor defesa é o ataque. Se transforma em pessoas agressivas, pavio curto, alguns nem pavio tem mais, intolerantes, estouram por qualquer coisa, porque estão se defendendo daquela dor. Então a mágoa, quando retorna, ela não retorna mais como mágoa, ela retorna como raiva. E às vezes a gente nem sabe de onde vem a raiva. Ela eclode dentro da nossa alma e ela nos impulsiona a comportamentos defensivos e agressivos. E para tentar se proteger de sofrer amanhã o que a gente já conhece de ontem, a vida hoje fica turbulenta e isso se chama ansiedade. E eu não falo de uma ansiedade comum que todos nós temos. Você vai viajar amanhã, está ansioso, tem que resolver um monte de coisa. Isso é ansiedade comum. Essa até nos protege muitas vezes, que nos faz a planejar as coisas. Mas eu estou falando dessa ansiedade patológica que toma a alma, que toma o corpo, que deixa as pessoas tão inquietas. Vocês já viram quanta gente inquieta? Tem alguns que não conseguem nem ficar com a perna quietinha, né? Fica o tempo inteiro balançando a perna, o tempo inteiro, né, fazendo alguma coisa. Não estou olhando para a perna de ninguém, pode deixar. Porque já está ali, né? Já está instalado no corpo. Cria tiques nervosos. Por quê? Porque lá dentro tem uma dor nunca tratada, que precisa vir para ser tratada, né? A tristeza e a dor podem nos cegar, ofuscar a visão e nos direcionar para o oposto do propósito de Deus para a nossa vida. Eles perderam o foco do propósito. Eles não conseguiram nem perceber
quem era aquele que caminhava com eles. Eles não ficaram em Jerusalém para aguardar a ressurreição ao terceiro dia, mas eles foram no caminho contrário. A dor também afeta a memória e nos faz esquecer das promessas. Quando a gente está dominado pela dor, pela tristeza, pela perda, não lembra mais das promessas, dá um apagão nas promessas. E aí a dor acaba trazendo essa cegueira, né? Essa cegueira espiritual. Então esquece de coisas tão importantes. E a cegueira emocional e espiritual também nos impede de enxergar o Deus da presença. Tantas vezes nós conhecemos o Deus da provisão. Aliás, a gente sempre vai para Ele com uma lista de supermercado, né? Senhor, eu quero isso, quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas vezes nós ficamos tanto na busca do Deus da provisão que esquecemos de buscar o Deus da presença. Aquele que prometeu estar conosco em toda e qualquer situação. E não reconhecemos a sua presença e ficamos imersos na dor da solidão e do desamparo. E por isso eles não perceberam quem caminhava com eles. Nem mesmo quando Jesus os advertiu, no versículo 25... Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Gente, tolos de entendimento. Será que isso não acontece conosco? Será que de vez em quando nós não ficamos lerdinhos no nosso pensamento? Precisando tomar atitudes rápidas para mudar o curso da nossa vida e ficamos paralisados e não avançamos. Quando Paulo escreveu em Filipenses 3, que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo escreveu esse texto dentro da prisão. Será que ele bateu com a cabeça lá na prisão e teve amnésia? Não. Ele estava dizendo que ele tinha uma memória sem feridas. Que ele podia ali dizer isso. Esquecendo-me, quer dizer, é um processo onde eu vou trabalhando as questões do passado, avançando para as que estão diante de mim. Isto é, eu não vou ficar paralisado, eu vou avançar, eu vou caminhar, eu não vou deixar que os problemas tomem conta da minha vida. Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Nós temos um alvo à frente, não deixe os problemas te paralisarem. Vai caminhando, vai em frente. A gente sabe que mente e coração envoltos na letargia, nada acontece na vida. Nada acontece. A alma estava lenta. Sabemos que o espírito trabalha por convicções e a alma por emoções. Portanto, é bom a gente se questionar: quem comanda a minha vida? Minhas convicções ou minhas emoções? Quem comanda? Porque se forem as emoções, nós vamos ficar igual a esses dois discípulos, tolos de entendimento e lentos de coração. Agora, se nós trabalhamos pelas convicções que o Espírito de Deus traz para a nossa alma, nós vamos perceber que diante dos problemas nós não estamos sós na nossa caminhada. O Senhor está conosco. E aí eles chegam na casa deles, e Jesus não se ofereceu para entrar na casa deles. Ele esperou que eles se manifestassem. E eles dizem no versículo 29, fica conosco, Senhor. Oh, que convite maravilhoso. É só isso que o mestre espera. Fica conosco, Senhor. Entra na nossa casa, fica conosco. E Jesus entra. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles ao redor da mesa. Qual foi o último momento que aqueles discípulos viram Jesus ao redor da mesa? Qual foi o último momento? Somente quando ele deu graças, honrando o Pai, porque gratidão e honra são duas chaves para a liberdade emocional. Pega, gratidão e honra. São dois princípios básicos. E ali naquele momento, Jesus honra o Pai e agradece. Parte o pão, o corpo que foi partido na cruz, o simbolismo. E lhes deu, na última Páscoa, ele faz exatamente a mesma coisa. E ele diz, tomai e comei.
Aliás, a expressão tomai e comei também nos remete à origem da dor, quando o inimigo sugeriu a Eva: toma e come. Deixando no primeiro casal o gosto amargo da morte e da culpa. Já em Jesus, o tomai e comei aponta para a vida eterna, para a salvação, para a redenção. No Éden, eles comeram e os olhos se abriram para o mal, porque eles tocaram exatamente no que eles não poderiam fazer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali a gente sabe que o bem eles já tinham. Então o que se abriu como uma janela para a vida deles, uma porta, foi para o mal. Naquele momento eles passaram a conhecer o mal, porque os bens eles já tinham. E ali o Messias, o Filho de Deus, aquele que tantas vezes afirmou: ainda não é chegada a minha hora. Os olhos de Adão e Eva se abriram para o mal. Nesse momento, os olhos dos dois discípulos se abrem para o bem. Aquele que estava ali. Tantas vezes Jesus disse, no primeiro milagre, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas na Páscoa ele diz: é chegada a minha hora. Nas bodas de Caná ele afirmou: ainda não é chegada a minha hora, mas não de fazer o milagre, porque o milagre ele fez. Mas ainda não era a hora de manifestar o que significaria transformar água em vinho. Ainda não era a hora de falar do sacrifício na cruz do Calvário, do sangue derramado, no vinho que simbolizaria ali o sangue derramado. O vinho havia acabado, mas Jesus não pediu os tonéis vazios de vinho. O que seria muito natural. Traga os tonéis que estão vazios da festa. Encham eles de água e transformam água em vinho. Mas ele pediu as talhas de pedra da purificação. As talhas que eram usadas para limpeza. Que fala da purificação que a palavra de Deus faz. E ali naquele momento, naquele simbolismo da palavra que limpa e purifica, João 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É da água da limpeza. Ali naquele momento, da palavra que transforma, da palavra que purifica, que Jesus transforma água em vinho. Ainda não era a hora do verbo que se fez carne apresentar o sangue que purifica de todo pecado. Mas naquele dia Jesus falou: agora é chegada a minha hora. E a hora chegou na cruz, o corpo partido, o sangue derramado, a salvação consumada. Aleluia. O Deus da presença se manifestou naquele momento para aqueles dois discípulos. Mas também o Deus da provisão, que deu pão e vinho, corpo e sangue na cruz. Ele ofereceu o seu corpo para formar outro corpo. Mas como um corpo não tem vida sem sangue, ele derrama o seu sangue, porque o sangue é a vida do corpo. Ele deu o seu sangue para vitalizar, para ativar a vida no novo corpo, nós, a igreja de Cristo, e assim nós recebemos Deus em nossa vida. Somente o sangue nos purifica de todo pecado e ativa a vida de Deus em nós. Cristo em nós, esperança da glória, diz o apóstolo Paulo. Seu Espírito em nós é a garantia da vida eterna. Naquele momento do partir o pão, ali, naquele momento, Jesus se manifesta como aquele que veio cumprir, né, todo o propósito, todo o plano da redenção. Que sinais precisamos para reconhecer a presença do Senhor conosco? Falando ao nosso coração cada dia. Porventura não nos queimava o coração, disseram aqueles dois discípulos. Nosso coração tem queimado quando o Senhor fala conosco, ou a dor da perda, dos problemas da vida, dos enigmas da alma, tem nos deixado tolos no entendimento, lentos no coração, cegos em nossa visão e impulsivos em nossas ações. Que rota você entrou que o tem distanciado do propósito de Deus para a sua vida? O que a perda, o problema, a luta tem feito com a sua vida, com a sua permissão?
Porque nós permitimos muitas vezes o problema vir e tomar a nossa alma de tal forma que ficamos cegos. Minha oração nessa noite é que comecemos um novo tempo na nossa vida, com a nossa mente atenta para a revelação de Deus em cada circunstância diária, ativada pela fé que nos impulsiona a reconhecer e o agir movido pelo Espírito Santo de Deus e não pela nossa própria vontade. É preciso uma mudança eficaz de mente em nós, para que não sejamos lentos no entendimento. É preciso avançar, é preciso agir, tolos de entendimento e lentos de coração. Então, o nosso entendimento, a nossa mente precisa ser renovada para que as nossas ações sejam compatíveis com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer de nós. E naquele momento que eles reconhecerem, ele sai e volta para o lugar da promessa. Ele sai e volta para o lugar do propósito. Não sei qual rota que você tomou. Não sei se a dor e a desesperança algum dia te levou para uma rota contrária da promessa que você tem e que Deus já deu para a sua vida. Quem sabe você tem caminhado tão distante de tantas promessas que o Senhor tem. E nessa noite o Senhor está falando, volta para o lugar da promessa. Volta para o cenário onde há uma promessa. Porque naquele momento os discípulos foram ativados na sua mente. A memória voltou e eles foram contar o que tinha acontecido para os seus discípulos, para os seus amigos. Que nessa noite a nossa memória seja ativada nas promessas da volta de Jesus. Anunciando a palavra, percebendo os sinais, nos preparando cada dia para o grande dia. Ou pela morte, ou pela volta de Jesus. Queridos, a nossa esperança não pode estar em pessoas. Não pode. Pessoas nos decepcionam. Pessoas são humanas. Não esperem melhoria. Nós estamos vivendo uma convergência do tempo para tudo que vai acontecer daí para frente que a palavra de Deus diz. Esse é um tempo de preparo. Esse é um tempo de mente atenta. Não deixe a sua mente ficar dispersa. Vivemos uma geração de mente dispersa. De pessoas inconstantes na sua fé. E vós que sois de ânimo inconstante, limpai o coração. Então, quando a nossa vida está inconstante, é apenas uma denúncia de que precisa de uma faxina na alma. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quanta gente com o fluxo da vida obstruído, porque o coração está entulhado de mágoas, ressentimentos, amargura, rancores, iras e todas essas emoções tóxicas que tomam o coração, que adoece a alma. Quanta gente com depressão, com transtorno de pânico. A pandemia ativou tudo isso e a quantidade de pessoas doentes da alma tem aumentado cada vez mais. E nunca se vendeu tanta medicação para medicalizar a dor da alma do que hoje. Mas, queridos, remédios vão ajudar que a química cerebral é necessária. Mas alegria, paz, felicidade, a harmonia da alma, isso não se faz em laboratório e nem se compra em farmácia. É de outra ordem. Somente aqui, com a presença do Senhor em nossas vidas, nós vamos realmente vencer. Não deixe, vamos ficar em pé. Não deixe que a dor e a desesperança te afaste do propósito de Deus para a sua vida. Tempo, queridos, de conserto. Tempo que o Senhor quer trabalhar nessas áreas frágeis da nossa vida. Quer nos curar. Quer tirar do desamparo. Esse desamparo infantil que aconteceu lá atrás. Quando aquelas crianças vieram correndo para Jesus. E os discípulos tentaram ali impedir.
Jesus olhou e deixa vir a mim as criancinhas, que dos tais é o reino do céu. Naquele momento Jesus diz, elas são importantes, elas têm que vir. Agora, quanto adulto tem uma criança ferida dentro da sua alma? E eu penso que essa palavra de Jesus também nos alcança. Traga a sua criança ferida para Jesus. Ele tem a cura para ela. E você vai crescer e amadurecer. Porque maturidade, queridos, não adianta ficar, Senhor, me amadurece. Senhor, me amadurece. Maturidade não é unção. Maturidade é decisão. Quando nós decidimos abrir mão das coisas de menino, nós crescemos no amor. E nele nós chegamos à maturidade, não sendo mais criança. Qual a sua necessidade nessa noite? Talvez hoje, um dia de trabalho, que tanta gente está aqui, você tenha vindo aqui buscar uma resposta do Senhor. E se você precisa do que o Senhor nos falou através desse texto, de reconhecer a presença do Senhor em cada detalhe da sua vida, nos momentos mais difíceis, onde há aquela dor que precisa ser resolvida, eu quero orar com você. Pode vir aqui para frente. Quem precisa de uma resposta, que está lá na sua família, na sua dor. Senhor, eu preciso de uma cura na minha família. Eu preciso de uma cura na minha alma. Eu preciso, Senhor, que esse problema que tem me afligido, que tem me tirado a capacidade de enxergar tantas vezes. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de uma visão aberta. Eu quero te reconhecer em todos os momentos. Quando o Senhor está tratando comigo, eu quero te reconhecer. Queridos, quanta depressão nesse tempo. Por trás de toda depressão, tem um fundo de raiva recalcado, guardado. E que o Senhor quer lá naquele ponto de dor e curar a nossa alma. Ele nos quer por inteiro. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que começa esse versículo? O Deus da paz vos santifique em tudo. Então, para ter santidade, é preciso integridade. O Deus da paz, somente a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz alinha o espírito, a alma e o corpo. Quando nos falta essa paz, o psiquismo se desorganiza e as doenças aparecem. E Deus quer nos curar por inteiro, espírito, alma e corpo. Pastor Jackson, vem orar aqui, por favor. Como pastor dessa igreja, o Senhor tem essa autoridade de orar, porque o Senhor sabe onde está a sua dor. Ele sabe e conhece exatamente o momento do desamparo, o momento da solidão, como aqueles dois se sentiram desamparados. Pessoas desamparadas ficam sem rumo, em busca de um pai que lhe segure pela mão e ajude a caminhar. E você já tem seu pai. Esse pai é o Senhor. Ele não falha. Ele te diz: você é minha filha amada, você é meu filho amado. Quando seu pai falhou, quando a sua mãe falhou, eu vim e trouxe para você o sentido de pertencimento. Ele já provou o amor. Em nome de Jesus. Eu ainda vou esperar um pouco mais, para que você possa responder ao altar. Nós estamos há umas 5, 6 semanas, pelo menos as minhas palavras têm sido nessa vertente. Eu queria ainda abrir esse aula em espanhol para que alguém me compreenda. Si sientes que este es el día de vaciarse, es tu oportunidad. Hoy es el día que el Señor está haciendo una limpieza étnica.
Vem para o frente. Não importa se você tem uma função aqui na igreja, se é pastor, pastora, líder, músico. Há uma unção aqui que despedaça o jugo. Eu vou te esperar um pouquinho mais e nós vamos orar em concordância com a sua decisão. Um pouquinho mais. Diz que amado sou. Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Creio sim, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil eu me sentir. Talvez você seja um filho que precisa resolver essa questão emocional. E teu pai não está aqui, mas você precisa resolver isso. Eu queria que você ressignificasse essa noite como uma noite que Deus marcou para lidar com você. Nós temos falado, Deus vai fazer essa casa madura. E maturidade não é o tanto que você fala em línguas, nem o tanto que você profetiza, mas é o que você decidiu perdoar, decidiu avançar. Então eu vou ainda esperar. Eu sinto que talvez você tenha problemas físicos. Você já foi no médico, e não há diagnóstico fechado para resolver o seu problema. Já fizeram buscas, exames, você já entrou em todas as máquinas. Aqui está falando um homem que viveu isso. Não havia nada. Precisava olhar para dentro. Talvez você está aqui hoje. Eu tenho um problema que há tantos anos não resolve. O médico diz que é estresse, que é cansaço. Você sai de férias, volta pior. Então é além. É você que eu preciso que você responda ao altar. Pastor, olha aí, eu vou estar aqui no banco. Eu poderia fazer, mas estou te dando uma palavra. Deus te abençoe. Uma palavra de ordem. E o princípio da obediência vai liberar você para você avançar. Eu estou te esperando aí. Estou te esperando. Você já fez todos os exames, não consegue engravidar. A questão não é infertilidade, mas você não consegue engravidar. Talvez, e aqui eu não estou ligando definitivamente a um quadro, eu não posso te dar um quadro fechado. Eu quero abrir hipóteses para você avaliar. Talvez você precisa liberar. Esse ventre precisa de um refresh. Vem. Eu respeito muito cada lágrima que está correndo aqui, porque eu sei o que é isso. Eu respeito muito isso. Talvez você já tentou tirar a sua própria vida, porque eles vão pensar. Você não tem que se preocupar com o que eu penso ou com o que qualquer pessoa pense a respeito de você. Você precisa decidir viver abundantemente.
mas ninguém sabe que eu tentei contra a minha própria vida. Estou abrindo aqui o púlpito para que você hoje resolva isso. Nós vamos orar. E os seus olhos se abriram. Eles viram. Você vai sair daqui com os seus olhos abertos. Quando você ouve o nome de alguém, seu estômago dói. Você ouve o nome de alguém, você diz: só de ouvir o nome dessa pessoa me repulsa. Tem algo que precisa ser lidado com você. O altar está aberto, eu estou te esperando. Você não precisa vir, óbvio, se não quiser, mas espere eu terminar esse apelo para você decidir sair daqui. Esse é um momento que você precisa resolver isso aos pés da cruz. Deus te abençoe. Obrigado pela sua coragem. Obrigado pelo seu coração. Luto contra vozes que me dizem Pais que eu que não conseguem sou olhar para os seus filhos e percebem que os seus filhos estão vivendo a mesma dor que você viveu, só que você tentou de todas as maneiras que eles não sentissem aquela dor que você sentiu. Mas como você não resolveu a questão no passado, você está replicando e a dor se repete. O ciclo continua. Hoje é a hora de quebrar esse ciclo. Fecha essa porta para mim aí. Um dos nossos oficiais, quem estiver lá fora agora, deixa. Satanás está debaixo dos nossos pés. Agora é uma noite e é um momento crucial para você dar o passo que você precisava. Eu vim te dizer: Jesus é a verdade que te liberta. não sou capaz. Isso. Deus te abençoe. Diz que amado sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Ele diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Que seguro sou. O pastor me pediu para contar um caso clínico que foi muito especial. Uma senhora que eu recebi no consultório, que ela não podia dormir fora de casa, ela não podia sair, porque ela não conseguia conter a urina. Ela tinha uma incontinência urinária que ninguém resolvia. E nada que eu perguntasse tinha sentido para aquela mulher. Até que um dia ela me disse que não gostava de falar da família, não gostava de falar do pai, porque ela tinha, quando ela lembrava, doía na alma dela. E é muita gente que age assim. Na verdade, não adianta não falar, porque quando a dor está dentro, ela vai continuar. Então é importante falar, é importante trazer. E aquela mulher começou a me contar que ela era filha de um relacionamento do seu pai e da sua mãe, mas esse pai era casado, mas que só descobriram isso no dia da morte dele. Então ela conta que ela estava com as pessoas lá velando o seu pai, e ela sai e vai brincar. E ela não entendia por que ela tinha ido brincar, como criança. E ela dizia: eu não consegui chorar a morte do meu pai. E quando ela falou, não consegui chorar a morte do meu pai, eu falei: pois é, você está chorando a morte do seu pai até hoje,
por um sintoma que você não consegue conter. Aquelas lágrimas contidas ficaram marcadas no corpo dela e agora ela não conseguia conter a sua urina. Por quê? Porque estava ali algo de uma dor nunca tratada. Naquele dia que isso veio à tona, que ela descobriu, ela ficou curada completamente. Porque nós temos um Deus que conhece os pontos mais dolorosos da nossa vida e traz à tona. Eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E nós vamos orar. Sinta Jesus bem pertinho de você aí agora. Senhor, o Senhor é suficiente. A morte na cruz é suficiente para nos fazer livres. Pai, tua palavra foi exposta. O Senhor é o Deus que nos sara. Vamos. Toda prisão que durante tantos anos, libera ela, Senhor. Toca no emocional agora, Senhor. Senhor, tem pessoas aqui que precisam agora. É estancado agora. Oh, Deus. Oh, Senhor, nós estamos crendo na tua palavra. Nós precisamos do teu toque. Se o Senhor nos tocar, a gente sai daqui sarado. Toca, Senhor. Pai, tem uma presença dos céus aqui que despedaça todo jugo, todo engano é tirado agora. Oh, Ramandarabas, Eiremacarabas. Graças. Tem uma pessoa que estava ouvindo a doutora Ilma pregar e você dizia: um dia eu vou escrever a minha história. Hoje o Senhor está dizendo: eu te autorizo a isso. A sua história vai ser dita, porque vai sarar outros. Pai, toca pela tua imensa graça. Nós agora, Senhor, em concordância com a tua palavra, nós liberamos o seu povo em um nome que é sobre todos os nomes. A tua palavra diz que toda língua confessará, todo joelho terá que se dobrar.
perante o nome que está acima de todo nome, está acima dos traumas, das dores, da mágoa, do ressentimento, da depressão, do pânico, da falta. O nome de Jesus. E nós caminhamos para a liberdade em Cristo Jesus. Todos que estiverem nesta sala, estiverem nesta nave, em nome de Jesus, são autorizados a avançar, autorizados a conquistar, e tudo aquilo que trazia peso é retirado agora, em o nome de Jesus. E nós somos livres, e os nossos olhos se abrem para a vida, em o nome de Jesus. E só quem crê, dê o melhor aplauso ao Senhor. Se você puder, dê um abraço fraterno nele ou nela, respeitosamente, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Quando a fraqueza em mim quis ver duro estou, se frágil me senti, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Ele Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e diz que forte sou quando a fraqueza em mim, que seguro estou, se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Quantos querem louvar a Deus pela vida, doutora Ilma, pastor Celso?